Estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui em nossa reunião. Também feliz com aqueles que estão conectados via internet. É um prazer muito grande reunirmos e apreciarmos as instruções bíblicas fornecidas para nós nesses dias difíceis que vivemos. Então, sejam bem-vindos. O assunto de hoje vai ser muito interessante, esperamos que todos tirem proveito. Mas para iniciar a nossa reunião, nós convidamos vocês que possam ficar de pé, aqueles que puderem. E nós vamos entoar um cântico em louvor ao Criador Jeová, depois teremos uma oração, aí depois passarei a vocês o tema e o nosso orador da noite. O cântico é o número 139. Então, o tema que nós iremos ter hoje na reunião pública tem o seguinte assunto: será que um dia a Terra vai ser limpa? É um tema bastante sugestivo. Vamos deixar que o irmão Luiz Antônio explique isso biblicamente para nós. Irmão Luiz, por favor. Alguns cientistas ecólogos advertem frequentemente contra os perigos
da poluição devido ao uso e abuso de substâncias desnaturais que põem em perigo a saúde humana e também animal. Sim, a poluição está envenenando o ar que respiramos, o solo e o alimento que este produz, os mares e rios, contaminando os peixes que consumimos. Há também o desmatamento imprudente e egoísta, que tem causado tanto inundações desastrosas como desertos produzidos pelo homem. Consideradas individualmente, essas ameaças, sem dúvida, não bastariam para acabar com a vida na Terra. Mas, em conjunto, constituem um perigo enorme. Pesquisas indicam que, se nada for feito a respeito para mudar atitudes, dentro de 50 anos, não haverá mais condições de haver vida na Terra. Numa entrevista concedida ao semanário parisiense L'Express, Maurice Strong, ex-secretário-geral da Conferência Mundial do Meio Ambiente, declarou, disse assim: se o homem continuar a adotar tal atitude arrogante para com a natureza, embora deteste dizê-lo, ele finalmente desaparecerá. Jeová, ele criou a terra para ser um lugar limpo e bonito para os humanos viverem para sempre nele. Ele deu aos humanos a responsabilidade de cuidar da terra. Por favor, irmãos, peguem suas Bíblias. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15 nos diz assim: Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová queria que, com o tempo, a terra inteira fosse transformada no paraíso. Mas os humanos, infelizmente, não conseguiram cumprir sua responsabilidade de cuidar da terra. Em vez disso, estão poluindo a terra. Mas isso não vai impedir que Jeová cumpra a sua promessa de transformar a terra em um lindo paraíso. Essa promessa está descrita no Salmos número 135, versículo 6. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Salmo 135, versículo 6. Diz assim: Jeová faz tudo o que deseja fazer nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Mesmo assim, há algumas perguntas que precisam de respostas. Por que os humanos estão acabando com a terra? Como Deus vai resolver esse problema? E o que você precisa fazer? Essas perguntas serão respondidas durante essa palestra. A poluição do meio ambiente, irmãos, é o resultado de um problema bem maior. Como podemos observar em nossa volta, a terra, ela está suja também em sentido moral. Ou seja, as coisas que as pessoas fazem e o jeito em que elas levam a vida são completamente diferentes daquilo que Jeová pede para cada um de nós. Por favor, acompanhe em suas Bíblias o que nos diz o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4 e 5. A rocha, perfeita tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto. Justo e reto é ele. Eles é que se corromperam. Não são seus filhos, o defeito é deles. São uma geração pervertida e corrompida. A justiça de Jeová, com todas as suas facetas
de personalidade incomparável, é perfeita e impecável. Foi por esse motivo que Moisés louvou a Jeová quando o comparou a uma rocha, ou seja, perfeita é a sua atuação. Quando ele, Jeová, expressa a sua justiça, sempre o faz com perfeição. Jeová nunca é tolerante demais e nunca é severo demais. Assim, podemos confiar que todas as atividades de Jeová são perfeitas, porque expressam seus atributos de justiça, sabedoria, amor e poder em perfeito equilíbrio. Mas, quando se trata da humanidade, a Bíblia, repetidas vezes, torna claro que todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Assim sendo, as pessoas são citadas como exemplos de imperfeição. Mas por que a humanidade chegou a tal situação? Depois que Satanás influenciou Adão e Eva a se rebelar contra Deus, o mundo começou a ficar poluído com imoralidade, com violência e outras coisas que Jeová odeia. Foi depois dessa intervenção diabólica que Adão e Eva passaram a querer escolher por conta própria o que era certo e errado para eles. Por isso, eles acabaram rejeitando a Deus como governante. Qual foi o resultado? Muitas pessoas só pensam nelas mesmas, só pensam em ter dinheiro. Vamos ler juntos a 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, os versículos do 2 ao 4. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 4, que nos diz assim: Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Um aspecto deste sinal é: os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro. Segundo a revista alemã Die Zeit, a mola propulsora do sistema econômico atual é o egoísmo. Então, mais do que nunca, a busca do dinheiro é a coisa mais importante na vida de muitas pessoas. Nessa busca egoísta, outros valores são ignorados. A pessoa materialista, ela é egocêntrica, atitude incentivada pela publicidade comercial, que argumenta assim: você merece o melhor. Seja bom consigo mesmo. Cuide de seus próprios interesses. Um humorista americano chamado Mark Twain, ele disse certa vez: alguns homens veneram a posição social. Alguns veneram o poder. Alguns veneram heróis. Alguns veneram a Deus. Mas todos esses veneram o dinheiro. Então, quando as pessoas pensam desse jeito, com egoísmo, elas acabam causando problemas para outros e para o meio ambiente. Para Deus cumprir sua promessa de a terra ser um paraíso, ele terá que limpar a terra em sentido físico e moral. Jeová já limpou a terra no passado, e ele vai fazer isso novamente. Vamos ver o porquê Jeová fez isso? Vamos ler Gênesis capítulo 6, os versículos do 11 ao 13. Gênesis capítulo 6, versículos do 11 ao 13, que diz: Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus,
e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado o seu caminho na terra. Depois, Deus disse a Noé: decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso, vou arruiná-los junto com a terra. Uma característica dos dias de Noé que vimos é: a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus e ela estava cheia de violência. Mas a violência não era novidade naqueles dias. Caim, filho de Adão, assassinou seu irmão Abel, que era mais justo do que ele. Refletindo o espírito violento existente nos seus dias, Lameque, ele fez um poema em que ele se gabava de ter matado um jovem, supostamente em autodefesa. O que havia de novo nos dias de Noé, irmãos, não era a violência, mas sim o grau da violência. Quando desobedientes filhos angélicos de Deus se casaram com mulheres na terra, tiveram filhos, os nefilins, a violência alcançou um grau nunca antes visto. Esses gigantes violentos, eles eram os derrubadores, os que fazem outros cair. Em resultado disso, a terra estava cheia de violência. Imagine os problemas que Noé teve que enfrentar ao criar sua família em tal ambiente. Será que os nossos dias estão diferentes dos dias de Noé na questão de violência? Com certeza não. Mas, em breve, Jeová vai limpar a terra por completo e para sempre. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, ali Jeová disse assim: veja, estou fazendo novas todas as coisas. E ele conclui: escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jeová vai usar o seu reino, que tem Jesus como rei, para trazer essas mudanças. Entre as surpreendentes mudanças que este reino fará, Deus diz: faço novas todas as coisas. Mas será que isso significa que Deus vai substituir essa terra por uma nova terra? Não. A terra não é o problema. Em vez disso, Jeová vai acabar com aqueles que arruinam a terra. Ou seja, o sistema humano, suas formas de governo, que são responsáveis pela triste condição do nosso planeta. Eles serão substituídos por um novo céu e uma nova terra. Um novo governo celestial, o reino de Deus, que vai governar sobre uma nova sociedade humana de pessoas leais a Jeová. Então, Jeová vai acabar com todas as pessoas ruins que causam problemas para a terra. Jesus profetizou o seguinte: haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Essa tribulação não será causada pelo homem. Pelo contrário, trata-se da ação de Jeová para arruinar os que arruinam a terra. Pessoas perversas, cujas ações egoístas têm levado o planeta à beira da ruína, serão eliminadas da terra. Mas os irrepreensíveis que servem a Deus de modo aceitável permanecerão na terra. Essa ação drástica da parte de Jeová é justificável. Por quê? Considere, irmãos. Suponhamos que você seja dono de um pequeno prédio de apartamentos. Alguns inquilinos são pessoas boas, pessoas educadas, pagam aluguel em dia, cuidam bem dos apartamentos. Mas outros inquilinos são desordeiros, egoístas, não pagam aluguel, estragam o prédio. Apesar de repetidos avisos, eles continuam a se comportar mal. O que você faz?
como dono do prédio, com certeza vai despejar esses inquilinos problemáticos. De maneira similar, Jeová Deus, como Criador da terra e de tudo que é nela, tem o direito de decidir quem ele vai permitir que viva neste planeta. O propósito de Jeová é tirar da terra as pessoas perversas que fazem pouco caso da sua vontade e desrespeitam os direitos de outras pessoas. É importante destacarmos, irmãos, que Jeová não vai destruir a terra e nem vai acabar com o ser humano. Ele vai trazer aquilo que a Bíblia chama de novos céus e uma nova terra. Vamos acompanhar essas palavras no livro da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Enquanto nós lemos esse versículo, eu vou pedir para o irmão colocar para nós a primeira imagem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. A expressão novos céus se refere a um novo governo, o governo de Deus. O trono representa os novos céus do qual Jesus é o rei, com seus corregentes, os cristãos ungidos. A expressão nova terra se refere às pessoas que vão viver debaixo do governo de Deus, em uma terra transformada no paraíso. Como vemos na imagem, irmãos, temos esses dois grupos que servem a Jeová, porém, com expectativas diferentes para o futuro. Os que professam ser ungidos e aguardam ser reunidos com seu rei nos céus, e os da grande multidão, da qual a maioria de nós fazemos parte. Temos a esperança de viver para sempre num paraíso aqui na terra. Obrigado, irmão, pela imagem. A citação de Pedro, porém, mostra que se devia aguardar um cumprimento futuro, a base da promessa de Deus. Visto que, neste caso, a promessa de Deus se relaciona com a presença de Jesus Cristo aqui na terra, conforme o versículo 4 nos diz, os novos céus e uma nova terra se relacionam com o reino messiânico e o seu domínio sobre os súditos terrestres. Assim, Jesus, por meio da sua ressurreição e ascensão, estando à direita do trono de Jeová, passou a ser mais alto do que os céus, no sentido de que ele foi assim colocado muito acima de todo governo, autoridade e poder. Não só nesse sistema de coisas, mas também naquele que há de vir. Em qualquer situação, precisamos buscar a ajuda de Jeová, confiando de que ele vai fazer por nós o que não conseguimos fazer sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, Jeová espera que façamos o que pudermos para resolver nossos problemas e para ajudar outros. Em outras palavras, temos que confiar em Jeová e fazer o bem. Mas cada um de nós precisa fazer a sua parte em cuidar do meio ambiente agora. É importante ter em mente, irmãos, que os humanos nunca vão conseguir solucionar esse problema por completo. Querem ver um exemplo? Jeová instruiu a nação de Israel a enterrar o excremento humano fora do acampamento. Isso mantinha a higiene do acampamento e acelerava o processo de decomposição. Os cristãos verdadeiros, hoje, também se esforçam para eliminar prontamente o lixo e outros detritos de modo apropriado. Muitos resíduos podem ser reaproveitados ou reciclados. Se a reciclagem for uma exigência das autoridades, então obedecer a essas leis faz parte de dar a César as coisas de César. A reciclagem talvez dê um pouco mais de trabalho, mas é uma evidência de que desejamos um planeta limpo. A fim de satisfazer nossas necessidades de alimentos, de abrigos, de combustível, nós precisamos consumir os recursos naturais. O modo como usamos esses recursos mostra
se o encaramos como presentes de Jeová. Quando os israelitas quiseram comer carne no deserto, Jeová proveu uma grande quantidade de codornizes. A ganância fez com que eles abusassem de modo egoísta dessa provisão, deixando Jeová furioso com isso. Jeová não mudou. Portanto, cristãos responsáveis evitam desperdícios, pois isso poderia ser um sinal de ganância. Observe essa experiência da vida real, irmãos. A história do irmão Yuka Sukran. Ele diz assim: desde pequeno, sempre gostei muito da natureza. Minha família sempre passeava nas fascinantes florestas e belos lagos que cercavam nossa cidade, na Finlândia. Quando eu era criança, eu queria abraçar todo gato e cachorro que encontrava. À medida que crescia, eu ficava aborrecido ao ver as pessoas maltratarem os animais. Com o tempo, passei a fazer parte de uma organização pelos direitos dos animais. Além de lutar pelos animais, eu me preocupava com outros problemas do mundo. Com o tempo, passei a fazer parte de várias organizações, como a Anistia Internacional e o Greenpeace. Apoiar essas atividades era prioridade na minha vida. Mas, aos poucos, percebi que não conseguia mudar o mundo. Eu me sentia triste e desiludido. Comecei a pensar em Deus e na Bíblia. Peguei minha Bíblia e comecei a lê-la. Isso me deu um grande alívio. Encontrei muitas passagens que falavam sobre tratar animais com bondade. Em pouco tempo, um casal de testemunhos de Jeová me visitou, me ofereceu um estudo bíblico e passei a assistir às reuniões no Salão do Reino. Graças ao estudo, consegui fazer várias mudanças, mas entendi que o reino de Deus é a única esperança real para o nosso mundo. Resolvi dar prioridade ao reino e a ajudar outras pessoas a aprender sobre ele. Estou convencido de que Jeová, como Criador, não vai permitir que os animais e humanos sejam maltratados para sempre, e nem permitirá que nossa bela terra seja destruída. Hoje, não acho mais que preciso mudar o mundo. Excelente experiência, né, irmãos? Todos nós queremos viver no novo mundo de Deus. Precisamos viver de acordo com aquilo que Jeová pede de nós. Enfatizando que sorte de pessoas devemos ser do ponto de vista de Jeová, o apóstolo Pedro lhe exorta a nos empenhar em conduta santa e praticar atos de devoção piedosa, devoção a Deus. Para recebermos a aprovação de Jeová, os nossos atos de conduta têm de ser santos, isto é, puros, moral, mental e espiritual. Buscar sua aprovação, portanto, envolve tanto a nossa conduta como o que somos no íntimo. Jeová examina o coração. Ele sabe se somos santos na nossa conduta e se estamos ou não devotados a Ele. Muitos já estão fazendo esse processo de mudança. O reino de Jeová vai agir no coração das pessoas, que é a principal causa dos problemas na Terra. Milhões de pessoas, hoje, de todas as culturas e formações, aprendem os elevados padrões de Jeová. Eles são ensinados a amar a Deus, a amar o próximo, a mostrar gratidão, cuidar do meio ambiente, a conservar os recursos naturais, vivendo em harmonia com o propósito de Jeová. Desse modo, estão sendo preparados para viver num paraíso aqui na terra. Se você confiar em Jeová, também pode ajudar a transformar a terra num paraíso. Participar desse trabalho emocionante vai trazer muita alegria para todos nós. Por favor, irmão, coloque a segunda imagem. Imagine, irmãos, ver a terra inteira ser transformada num paraíso. Jeová diz a respeito daquele tempo: estou fazendo novas todas as coisas. Pense no que isso vai significar. Depois de Jeová usar seu poder de destruição contra este perverso sistema,
existirão novos céus e uma nova terra. Isso significa que Satanás e seus demônios estarão fora de ação. Pela primeira vez em milhares de anos, a humanidade ficará livre dessa influência odiosa e prejudicial. Será um grande alívio para nós. Finalmente, poderemos cuidar deste belo planeta como deveria ter sido desde o princípio. A Terra, ela tem capacidades naturais de recuperação surpreendentes. Lagos e rios poluídos limparão a si mesmos, se a fonte da poluição for eliminada. Paisagens danificadas pela guerra podem se recuperar se os conflitos cessarem. Será um prazer trabalhar em harmonia com as leis naturais da Terra, ajudando a transformá-la num parque ajardinado, um Éden global, de infinita variedade de beleza, exatamente como nós vimos naquela imagem. Jeová vai cumprir o que ele prometeu para a terra e para a humanidade, pois tudo o que Jeová prediz se cumpre. Por este motivo, ele pode declarar aquilo que está nos Salmos, em Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra que sai da minha boca não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado. Sem falta, cumprirá o objetivo pela qual a enviei. Jeová demonstra lealdade para com o seu povo. Jeová não deixa os seus servos na expectativa ansiosa de algo que ele não pretende cumprir. Nesse sentido, a reputação de Jeová é tão impecável que seu servo Josué, ele pôde dizer: não falhou nenhuma única de todas as promessas que Jeová fez à casa de Israel. Todas se cumpriram. Podemos confiar que nunca ficaremos desapontados por causa de alguma falha da parte de Jeová em cumprir suas promessas. Os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Quem são os mansos e justos? Os mansos são as pessoas humildes que aceitam os ensinos e a orientação de Jeová. Os justos são aqueles que amam fazer o que Jeová disse que é certo. Hoje, os mansos e os justos são a minoria na terra. Mas no paraíso que Jeová promete, eles não serão nem a minoria, nem a maioria. Eles serão as únicas pessoas que viverão aqui na terra. Com certeza, a terra estará cheia de pessoas leais a Jeová. Então, se agirmos assim, cada um de nós aqui hoje poderemos ser uma das pessoas que vai viver para sempre na terra em um lindo paraíso. Portanto, irmãos, tenham plena confiança em Jeová, porque a sua promessa é infalível quando ele diz que os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo sempre. Que todos nós possamos ser achados justos por Jeová. Dessa forma, nossa vida poderá ser eterna, vivendo em um lindo paraíso, em cumprimento das promessas de nosso amoroso Deus, Jeová. Muito obrigado, irmão Luiz, pela maneira como passou para nós essas informações bíblicas tão importantes. Esperamos ansiosamente por esse dia onde a Terra estará livre de todos esses problemas. Ficamos muito felizes. E agradecemos a presença do irmão Luiz, o seu esforço, Jeová Deus por ter nos dado a oportunidade e também a presença de todos vocês aqui, daqueles que estão conectados. Queremos aproveitar para deixá-los também convidados para o próximo final de semana. O assunto é um assunto também bíblico, como foi o de hoje, e o assunto é: que reputação você tem perante Deus? Então, você que nos ouve, você que está conectado, você que está aqui presente, nossos estudantes, amigos, que estejam presentes também para assistirem
essa importante palestra. Na sequência, nós temos a próxima reunião, que é o estudo da sentinela, e quem cuidará dessa parte para nós é o nosso irmão Brás. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos, irmão, irmã, estudante, amigo que nos visita. Sejam todos bem-vindos para mais essa consideração, para mais esse estudo da Sentinela. E nós iremos iniciar essa reunião, convidamos os presentes, aqueles que puderem se levantar, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é número 49, Como alegrar a Jeová. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos o estudo 46. Você está se esforçando para ser servo ministerial? Esse é o tema do estudo de hoje. E o texto temático é Atos capítulo 20, versículo 35. Há mais felicidade em dar do que em receber. Qual o objetivo desse estudo? Incentivar irmãos batizados a se esforçar para ser servos ministeriais. Então essa pergunta é bem interessante, né? Você está se esforçando para ser servo ministerial? Talvez você tenha idade, talvez você já tenha tempo de batismo. Tem muitos irmãos assim na organização de Jeová, né? Mas que ainda não servem como servos ministeriais. Talvez alguns podem acreditar que já tem muitos irmãos servindo como servos ministeriais, que não é necessário, ou que talvez ele se acha inapto para assumir uma responsabilidade como essa. Se você pensa assim, esse estudo é para você. O objetivo desse estudo é ajudar você a entender que servir como servo ministerial é um privilégio, e Jeová dá a todos os seus servos. Então, se você tem esse alvo, parabéns. Se você não tem, esse estudo vai ajudar você a ver isso como um alvo para daqui para diante. Tenha certeza que esse estudo vai ajudar muito nesse aspecto. E também vai ajudar a todos nós a incentivar esses irmãos também a servirem como servos ministeriais, a entender esse privilégio, o que envolve ele e como podemos ajudar nossos irmãos a servirem como servos ministeriais. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para dar seus comentários, a pesquisa que os irmãos prepararam, né? Quem irá fazer a leitura para nós hoje dos parágrafos é nosso irmão Peterson. Vamos ouvir então inicialmente a leitura do parágrafo 1. Os servos ministeriais são de grande ajuda para as congregações. O apóstolo Paulo dava muito valor a esses homens leais. Uma prova disso é que, quando ele escreveu aos cristãos em Filipos, ele fez questão de cumprimentar os servos ministeriais junto com os anciãos. O que o apóstolo Paulo achava dos servos ministeriais? Irmão Siqueira? Paulo, em Filipenses 1, menciona os servos ministeriais. Imagine, Paulo, um homem incansável, trabalhador, e ele não esqueceu de elogiar a ajuda que os servos ministeriais eram na época. E hoje também, os servos ministeriais são de muito valor nas congregações, porque eles cuidam de muitos privilégios, muitos afazeres, muitas coisas na congregação que ajudam os anciãos. É uma colaboração muito grande daqueles que se propõem a ser uns servos ministeriais. E nós, anciãos, elogiamos muito o trabalho que os servos ministeriais propõem a fazer para nos ajudar. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2? Muitos irmãos batizados, de diferentes idades, se sentem alegres por ajudar na congregação como servos ministeriais. Por exemplo, Devan tinha 18 anos quando foi designado servo ministerial. Já um irmão chamado Luiz foi designado quando tinha mais de 50 anos. Ele diz: "Para mim, é um privilégio muito grande ajudar na congregação como um servo ministerial, principalmente quando penso em todo o amor que os irmãos mostram por mim. Muitos servos ministeriais têm esse mesmo sentimento."
O que um irmão chamado Luiz acha de ser servo ministerial? Irmão Lopes? Então, esse irmão, apesar de ter sido designado por mais de 50 anos, né, ele diz que é um grande privilégio, não só servir na congregação, né, como ser ministerial, mas também o amor, né, o respeito que os irmãos têm por ele. E é interessante porque, do mesmo modo que hoje o ancião não tem que ser velho, né, para se tornar um ancião, um servo ministerial também não tem que ser tão jovem para se tornar um servo ministerial, né? Isso mesmo. Obrigado, irmão Lopes. Irmão Lucas? É interessante que esse privilégio alegra aquele que tem 50 anos como aquele que tem 18. Aqui fala do caso do Deva, que ele fala que ele se sente alegre por ajudar a congregação. Então não importa a idade que você vai ser designado ancião ou servo ministerial. Quanto antes, melhor. Você vai ser mais útil. Mas vamos supor, se você aprendeu a reconhecer a Jeová com 40, 50 anos, ou até mais, 60 anos, você vai ser útil também. Então é importante, esse estudo vai mostrar a importância de todos se esforçarem a ser o servo ministerial e futuramente um ancião. Obrigado, irmão Lucas. Vamos ao parágrafo 3. Se você é batizado e ainda não é servo ministerial, será que poderia ter esse alvo? O que pode motivar você a fazer isso? E o que a Bíblia diz que você precisa fazer para se tornar servo ministerial? Neste estudo, vamos ver as respostas a essas perguntas, mas antes, vamos ver que tarefas um servo ministerial faz. O que vamos ver neste estudo? Irmã Luciana? Será que poderia ter um alvo, esse alvo? E o que pode mostrar, motivar você a fazer isso? E o que a Bíblia diz que você pensa para se tornar um servo ministerial? Então, nesse estudo, vamos ver a resposta a essas perguntas, mas antes vamos ver tarefas que o servo ministerial pode fazer. Obrigado, irmã Luciana. Então, nós vamos considerar essas perguntas juntos, né? Mas quais são as responsabilidades de um servo ministerial, né? Vamos ver? O que os servos ministeriais fazem? Parágrafo 4. Os servos ministeriais são irmãos batizados designados por Espírito Santo para ajudar os anciãos em muitas tarefas importantes na congregação. Alguns servos ministeriais cuidam dos territórios e das publicações que usamos na pregação. Outros ajudam na limpeza e na manutenção do salão do reino. Eles também podem ser designados para ser indicadores e cuidar do equipamento de áudio e vídeo durante as reuniões. A maioria das tarefas que os servos ministeriais realizam são mecânicas, mas, acima de tudo, eles precisam ser homens espirituais que amam a Jeová e vivem de acordo com o que a Bíblia ensina. Eles também têm muito amor pelos irmãos. O que o irmão batizado precisa fazer para ser servo ministerial? Que tarefas os servos ministeriais realizam? Então, aqui tem diversas tarefas, né? Talvez cada irmão poderia comentar uma delas. Irmã Linda Lauren? Alguns servos ministeriais cuidam dos territórios e das publicações que usamos na pregação. Obrigado, Linda Lauren. Irmão Oswaldo? E a maioria das tarefas que os servos do ministério realizam são mecânicas, né? Então, atrás dos bastidores, né? Então, através deles que a reunião vai em frente, né? Isso, também. Obrigado, irmão Oswaldo. Irmã Durvalina? Outro na limpeza da manutenção do salão do reino. Isso mesmo. Também ajudam muito, né, nesse aspecto. Irmão Giovanni? Eles também podem ser designados para ser indicadores e cuidar dos equipamentos de áudio e vídeo durante as reuniões. Isso. Graças a eles nós podemos assistir bem às reuniões, né?
Irmã Mara? São muitas partes mecânicas, não é verdade? Mas o que o parágrafo salienta muito bem para que os possíveis candidatos a servos ministeriais e os que já são, que, acima de tudo, precisam ser homens espirituais, amarem a Jeová acima de tudo e viverem de acordo com os princípios da Bíblia. E, acima de tudo, também fazer o que Jeová faz, amar os irmãos. Obrigado, irmã Mara. Quem gostaria de comentar para nós essas imagens que nós temos aqui sobre... que demonstra bem o trabalho dos servos ministeriais, né? O que os irmãos observam nessas imagens? Vamos ouvir primeiro a irmã Simone. Então, nós podemos ver aí as designações que eles recebem, né? Então, no caso, a primeira, um jovem, né, provavelmente serve, cuidando da distribuição das publicações no balcão de publicação. Obrigado, irmã. Vamos ver o Theo vai comentar? Ajuda, tá e tu não. Cortou o finalzinho. Muito bom, obrigado. Isso mesmo. Irmã Rose? Nós podemos observar aí que tem alguns que eles estão participando na limpeza do Salão do Reino. Já outros dando boas-vindas aos que chegam no salão. E o último cuidando da parte de áudio, som, de acordo com a necessidade. Eles estão bem dispostos. Isso mesmo. Irmão Mateus? Isso tudo é um grande privilégio, porque quem fez isso foi Jesus Cristo. Então, os servos ministeriais imitam a Jesus Cristo, servindo a outros. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Júlio? E nós vemos eles aplicando aí Mateus 22, do 37 ao 39. Né? 4 servos ministeriais mostrando o seu amor por Jeová, mas também vemos que amam nossos irmãos. Né? É muito bom vermos as publicações bem organizadas quando chegamos à reunião, o banheiro sempre limpo, chegar no salão, receber um cumprimento alegre dos irmãos, e o som, áudio e vídeo, muitas vezes nem se preocupamos. Os servos ministeriais chegam cedo e arrumam tudo. Então, eles acabam cuidando de nossas necessidades, imitando, né, o nosso Senhor Jesus. Isso mesmo. São muitos privilégios, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 5? A Bíblia mostra quais são os requisitos para um irmão ser designado servo ministerial. O que você acha de estudar esses requisitos e se esforçar para cumpri-los? Isso vai ajudá-lo a alcançar esse privilégio. Mas antes, você precisa pensar muito bem em por que quer ser servo ministerial. O que vai ajudar você a alcançar o privilégio de ser servo ministerial? Irmão João Davi? A Bíblia deixa bem claro, né, ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 10, né, também o 12 ao 13. Ali traz até um conselho para nós, né, que deseja até ser designados como servos ministeriais, né, que fala assim: você acha que estudar esse requisito e se esforçar para cumpri-la, e isso vai ajudar, né, a alcançar esses privilégios. Só que antes, a pessoa precisa pensar muito bem em por que quer ser um servo ministerial, né? Será que ela pensa em destaque? Não, Jesus nunca pensou nisso, né? Mas sim, o que Jesus fazia, ele fazia por amor e ajudar os seus companheiros ali. Obrigado, irmão João. Então, essa é uma pergunta interessante, né? Por que você quer ser servo ministerial? Talvez você já fez essa pergunta, né? Vamos ver a resposta? Parágrafo 6. Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo, e tudo o que ele fazia era motivado por amor, amor por seu Pai e pelas pessoas. Foi isso que moveu Jesus a se esforçar para ajudar outros, fazendo até mesmo tarefas humildes.
Se tudo o que fizer for com amor, Jeová vai abençoar e ajudar você a alcançar o alvo de ser servo ministerial. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 20, o versículo 28. Vamos pedir para a irmã Andréia ler para nós. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigado, irmã Andréia. O que deve motivar você a ajudar outros? E aqui nós temos também uma imagem que você pode incluir em seu comentário. Irmão Otávio? Então, nessa imagem, nós vemos que Jesus ensinou uma lição para os seus discípulos de modo prático, né? Por lavar os pés deles, Jesus mostrou que eles deveriam ser humildes e servir outros, ao invés de tentar buscar destaque para si mesmos. Isso. Obrigado, irmão Otávio. Muito bem. Irmão Caio? E a expressão revistam-se de humildade de 1 Pedro 5,5 é como colocar um avental para fazer tarefas humildes. Isso lembra quando Jesus amarrou uma toalha na cintura e lavou os pés dos apóstolos. Pensando nisso, se seguirmos a Jesus, será que poderemos considerar alguma designação dada por Deus como estando abaixo da nossa dignidade? Nossa humildade de coração deve ser evidente a todos, como se estivéssemos revestidos dela. Isso mesmo, humildade, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, nos lembra do quê? O que esse versículo nos ensina? Irmã Vanessa? Que devemos nos revestir de humildade, porque Jeová se opõe aos arrogantes. E também, 1 Coríntios 16, 14, mostra que o principal objetivo de ajudar outros deve ser o amor, né? Motivado pelo amor a Jeová e às pessoas. Isso. Então, aqui nós entendemos a primeira qualidade, né, que é necessária para o irmão servir como servo ministerial, né? Precisa ser alguém humilde, né? Assim como Jesus. Vamos ao parágrafo 7. No mundo, as pessoas que querem sempre mais e só pensam em crescer na vida são admiradas por outros, mas na organização de Jeová não é assim. Alguém que serve outros por amor, assim como Jesus, não está atrás de poder, autoridade, nem quer parecer mais importante do que outros. Se um homem que só quer chamar a atenção fosse designado servo ministerial, provavelmente ele se recusaria a fazer algumas tarefas humildes para cuidar das preciosas ovelhas de Jeová. Ele se acharia bom demais para realizar algumas dessas tarefas. Jeová nunca abençoa quem faz as coisas por orgulho ou para parecer importante. Por que um irmão não deve buscar privilégios para chamar a atenção? Vamos ouvir a Julinha. Porque devemos seguir o exemplo de Jesus, que serviu a outros por amor, sem buscar poder ou autoridade. E se um irmão quer chamar a atenção, fosse designado servo ministerial, provavelmente ele se recusaria a fazer algumas tarefas humildes para cuidar das preciosas ovelhas de Jeová. Obrigado, Julia, pelo seu comentário. Irmão Gabriel? E uma coisa que é bem ilustrada também aqui no Evangelho de João, nos ajuda a entender por que é importante, né, não chamar atenção para si mesmo. Aqui é dito que quando um empregado, né, não cuida das ovelhas, ou elas não pertencem a ele, quando o perigo chega, ele simplesmente as abandona, porque ele não tem um compromisso com aquilo. Da mesma forma, é importante não buscar privilégios apenas pensando em si próprio para evitar esse tipo de atitude. Porque nós sabemos que, como irmãos varões, é importante cuidar das ovelhas e fazer com que elas se sintam seguras, inclusive quando as situações ficam difíceis. Alguém que busca privilégios apenas para aparecer
vai ser o primeiro a desistir quando essas dificuldades surgirem. Então, é um ponto também importante levar em consideração. Isso mesmo. Irmão José Roberto? Na carta em Coríntios, 10, 24, ali mostra que o apóstolo falando que cada um persista em buscar não sua própria vontade, mas a do outro. Já no versículo 33, ele fala que em todas as coisas não buscamos a minha própria vontade, mas a do outro, a do maior número possível de outras pessoas. Então, ele se esforçava em impor primeiro a vontade do outro na sua, e depois que vinha dele. Isso mostra que esses irmãos amam seus co-irmãos, A irmã, não lembro o seu nome, irmã. Isso. No início do parágrafo, até fez um paralelo bem interessante, quando falou que se a pessoa está querendo destaque, não é na organização de Jeová que ela vai conseguir isso. É lá no mundo que as pessoas agem assim. E na organização de Jeová é bem diferente. Jeová só vai abençoar a pessoa se ela aplicar o que diz esse texto de 1 aos Coríntios, Se ela colocar os interesses dos outros à frente do seu. Isso que é servir. Isso. E aí está de acordo com esse outro texto também, 1 Coríntios 13, 4 e 5, que fala sobre o amor. Então, se nós amamos o nosso irmão, que tipo de pessoas nós somos? O que esse texto nos revela? Irmã Jaziane? Fala que, principalmente no versículo 5, que não vai procurar os seus próprios interesses, daí não vai se irritar com facilidade, no caso, é aceitar tarefas humildes, E também não vai levar em conta o dano. Isso. Não vai retribuir a ofensa, se alguém ofender por acaso, então vai ser alguém paciente, bondoso, amoroso. É isso que Jeová espera, Vamos ao parágrafo 8. Em algumas ocasiões, até os amigos mais próximos de Jesus tentaram alcançar privilégios com objetivo errado. Veja o caso de 2 apóstolos de Jesus, Tiago e João. Eles pediram para ter um lugar mais importante no reino. Em vez de os elogiar por buscarem uma posição de destaque, Jesus deu o seguinte conselho aos 12 apóstolos: quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o escravo de todos. Quando o irmão tenta ser servo ministerial com o objetivo certo, que é servir outros, ele se torna uma bênção para a congregação. Que conselho Jesus deu aos 12 apóstolos? Vamos ouvir ali primeiro a Luiz. Que eles deveriam ser humilde. Obrigado. Irmã Lécia? Numa determinada ocasião, Tiago e João pediram para Jesus que nos sentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda, na sua glória. Jesus, em vez de elogiá-los, ele deu o seguinte conselho: quem quiser tornar-se grande tem que ser o servo, e quem quiser ser o primeiro tem que ser o escravo. Isso mesmo, obrigado. Vamos ouvir o irmãozinho, filho do Luiz. Por meio de palavras e ações, Jesus ensinou que alguns tomariam a dianteira da congregação, mas que eles fariam isso não por destaque, mas para servirem os outros do grupo. E Jesus passou 3 anos servindo os outros, e ele fez isso a ponto de morrer por nós. Então nós devemos cultivar a mesma disposição dele, isto é, querer servir a outros em vez de ser servido, e ser como alguém menor em vez de querer ter destaque. Obrigado. Irmã Joelma? As palavras de Jesus citadas no parágrafo, ele, quando enfatizou para eles qual era o objetivo de servirem, ele só falou de coisas humildes, Falou de servo e de escravo. Talvez nós não imaginemos isso, mas no contexto da sociedade onde Jesus mencionou essas palavras, o servo e o escravo é o que faziam tudo.
eles faziam com a casa funcionar, eles que, se pedissem qualquer coisa, era eles que faziam. Então, Jesus estava dizendo, vocês vão ter trabalho. É para isso que vocês vão ser meus discípulos e vão receber essa oportunidade de trabalhar. E o nome até servo ministerial já remete a isso. Então, a pessoa vai entender que ela vai deixar de olhar para as suas próprias necessidades e vai começar a trabalhar, servir a outros. Isso. Aí não vai buscar destaque, né, irmão Mauri? E por servirem com amor, né, como o estudo está falando, isso significa que eles servem, fazem coisas boas sem esperar receber nada em troca, né? O amor verdadeiro envolve isso, né? Sem esperar receber nada em troca. Então, como diz aí no parágrafo, eles se tornam realmente uma bênção para a congregação quando servem assim. Isso mesmo. É isso que nós queremos, né? Essa bênção para a congregação. Por que é bom servir outros? Parágrafo 9. Sem dúvida, você ama Jeová e quer ajudar outros. Mesmo assim, talvez você não tenha vontade de ser servo ministerial porque sabe que isso vai envolver bastante trabalho. Então, o que vai ajudar você a querer fazer mais? Pensar na alegria que temos quando ajudamos nossos irmãos e irmãs. Jesus disse, há mais felicidade em dar do que em receber. A vida de Jesus foi um exemplo disso. Ele era feliz de verdade porque servia a outros, e o mesmo vai acontecer com você. O que vai ajudar você a querer fazer mais por outros? Bom, Gabriel? Então, nós devemos sempre lembrar na grande alegria, né, por ajudar os nossos irmãos e nossas irmãs, pela gratidão que eles sempre têm por nós. Tanto que lá em Atos 20:35, fala que há mais felicidade em dar do que receber. Inclusive, um grande exemplo que nós temos disso é a vida de Jesus, né? Ele realmente era muito feliz porque ele servia aos outros. Então, se nós seguirmos esse belo exemplo de Jesus, a nossa vida também vai acontecer igual com Jesus. Isso mesmo, vamos ter muitas alegrias, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 10. Veja um exemplo de como Jesus mostrou que ficava feliz ao servir outros. Em uma ocasião, Jesus e os apóstolos estavam muito cansados. Eles estavam indo para um lugar tranquilo para descansar, mas uma multidão chegou lá antes deles e ficou esperando por Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Jesus podia ter dito não, afinal ele e os apóstolos não tinham folga nem para tomar uma refeição. Ele também podia ter ensinado uma ou duas verdades e daí logo mandado as pessoas embora. Mas Jesus amava as pessoas. Por isso, ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Ele continuou fazendo isso até que já era tarde. Jesus fez isso não por obrigação, mas porque tinha pena das pessoas. Ele queria ensiná-las porque as amava, e fazer isso o deixava muito feliz. Antes da pergunta do parágrafo 10, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 31 ao 34. Marcos 6, 31 ao 34. Vamos pedir para a irmã Bruna ler para nós? E ele lhes disse, venham comigo, vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco, pois havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham folga nem para tomar uma refeição. Por isso, partiram no barco para um lugar isolado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas os viram partir, e muitos ficaram sabendo disso, e afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Obrigado pela leitura, irmã Bruna. O que mostra que Jesus ficava feliz ao servir outros? Irmã Marina? Então, em uma determinada ocasião, quando Jesus e os apóstolos eles estavam indo para um lugar para descansar, a multidão chegou, né? E queria ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E Jesus, ao invés de dispensá-los, né?
ou a ensinar o mínimo possível, ele não fez isso, né? Ele começou a ensinar muitas coisas e fez isso até tarde, né? E Jesus fez isso não por obrigação, né? Mas porque ele tinha pena daquelas pessoas e assim ele demonstrou que ele queria ensinar elas por amor e também porque isso deixava feliz. Isso mesmo. Irmão, Ricardinho? O relato nos ensina que mesmo Jesus e seus apóstolos estando muito cansados, eles não deixaram de dar atenção para aquelas pessoas, mas eles mostraram interesse por elas, ensinando-as muitas coisas. Ou seja, os servos ministeriais, eles podem imitar o exemplo de Jesus por sempre estar dispostos a servir e a ensinar outros. Isso mesmo, obrigado. Vamos ao parágrafo 11. Além de ensinar muitas coisas, Jesus também cuidou das necessidades físicas daquelas pessoas. Naquela ocasião, ele multiplicou pães e peixes de modo milagroso e usou seus discípulos para distribuir esse alimento. Assim, Jesus ensinou seus discípulos que é importante servir outros, e é exatamente isso que se espera dos servos ministeriais. Imagine como os apóstolos ficaram felizes de ajudar Jesus a distribuir aquele alimento até que todos comeram e ficaram satisfeitos. Essa não foi a única vez que Jesus colocou as necessidades de outros em primeiro lugar. Ele fez isso durante toda a sua vida aqui na terra. Ensinar e fazer coisas humildes por outros dava muita alegria a Jesus. E, com certeza, você também vai sentir muita alegria se colocar as necessidades de outros em primeiro lugar e se esforçar para ser servo ministerial. O que mais Jesus fez para ajudar aquela multidão? E que nós temos também uma imagem, né, que pode ajudar em seu comentário. Irmã Beatriz? Jesus também cuidou das necessidades físicas daquela multidão. Através do ato milagroso de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, como fala em Marcos 6,41, ele pôde ensinar aos seus discípulos a importância de servir outros. E é exatamente essa atitude que se espera dos servos ministeriais. Colocar as necessidades dos outros irmãos em primeiro lugar, como podemos ver na imagem. Isso mesmo, obrigado. Irmã Rosana? Então, no parágrafo anterior, nós vimos que Jesus cuidou primeiro das necessidades espirituais, porque elas estavam famintas, elas estavam sem pastor. E, em seguida, ele alimentou essas pessoas. Então, Jesus mostrou o conceito perfeito do que é servir. Isso, muito bem. Obrigado. Irmã Daniela? Também em outras ocasiões, como mostra o texto de Mateus 4:23, ele curou muitas pessoas de suas enfermidades, percorreu toda a Galileia pregando, sem dúvida uma viagem cansativa, né? E ainda no versículo 16 do capítulo 8 fala que depois de anoitecer ele também fazia essas coisas, às vezes no horário que ele já podia estar descansando, né? Mas Jesus, ele sempre colocava as necessidades de outros à frente das suas, e sem dúvida isso dava muita alegria a ele. Isso mesmo. Gostaria de comentar para nós essa imagem aí. Como os servos ministeriais imitam a Jesus. Irmão Luiz Guedes. Nós vemos que Jesus ele se preocupou com as necessidades físicas dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, e ele procurou ajudar nesse sentido. Hoje, os servos ministeriais, eles cuidam da parte mecânica da congregação, mas eles também são muito úteis nesse sentido quando ajudam os irmãos. Nós vemos na gravura, por exemplo, o irmão cadeirante, e provavelmente esse irmão que está empurrando a cadeira dele é um servo ministerial. Então, é um exemplo de como os irmãos se dedicam com amor em ajudar o próximo, fazendo assim uma alternativa do seu desenvolvimento como servo ministerial. Não é só na parte mecânica da congregação, demonstrando amor pelas pessoas à sua volta. Obrigado. Vamos ao parágrafo 12. Alguns irmãos acham que não tem nenhuma habilidade especial que possa ser usada na congregação. Se você pensa assim, não fique desanimado.
Com certeza, você tem qualidades que podem ser muito úteis. O que você acha de ler as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 12 ao 30, e orar sobre isso? Nesse texto, Paulo deixa claro que cada servo de Jeová, e isso inclui você, é muito importante e necessário para a congregação. Então, se no momento você não cumpre os requisitos para ser servo ministerial, não desista. Em vez disso, faça o que estiver ao seu alcance para servir a Jeová e para ajudar os irmãos. Pode ter certeza que, quando os anciãos forem dar alguma designação para você, eles vão levar em conta o que você consegue fazer. Por que podemos dizer que todo irmão é útil para a congregação? Deixa eu ouvir a Laurinha primeiro. Com certeza, a gente tem qualidades que podem ser muito úteis para a congregação. E outros irmãos, eles se tornam muito úteis, assim, com essas qualidades para a congregação. Muito bem, obrigado. Obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Irmã Janaína? E assim como cada membro do corpo tem uma função importante para que ele funcione bem, todos nós na congregação não somos iguais, mas somos importantes, cada um tem a sua importância para Jeová. É isso que Romanos mostra, que nós temos dons diferentes. E um dom, ele não é melhor do que o outro, mas esse dom, ele funciona em prol dos nossos irmãos, assim nós vamos estar dando louvor a Jeová. Isso mesmo, vai ficar completo, né? No Adriano? O parágrafo propõe duas reflexões, né? Talvez um irmão, ele acha que ele não pode ser útil, que talvez ele não tenha muitas habilidades como outros na congregação. Mas foi interessante a sugestão, pensando em 1 Coríntios 12, 12 ao 30, a pergunta é: o que você acha de ler as palavras de Paulo e orar sobre isso? Então, é claro que talvez nós tenhamos algumas ideias a nosso respeito, talvez é humildade reconhecer as nossas limitações, mas quando lemos isso, e aí quando oramos a Jeová, pedindo para que Jeová nos faça sentir parte do corpo e entender como que a gente pode contribuir, porque Paulo fala aqui até sobre membros pequenos, aqueles que talvez não sejam tão honrosos assim, ou que não tenham tanto destaque, mas todos são importantes. Agora, se porventura, e aí vem a segunda reflexão, a pessoa entenda que talvez no momento ela não satisfaz os requisitos para ser servo ministerial, então ela não deve se achar a última pessoa na face da terra. Os anciãos estão atentos a esse irmão e vão procurar utilizá-lo, vão convidá-lo para realizar algumas tarefas. E aí, à medida que essa pessoa se desincumbir dessas designações, ela vai começar a perceber que ela pode ser muito útil e no devido tempo vai poder servir como servo ministerial. Isso mesmo, é isso que nós exigimos, né? Obrigado, irmão Adriano. Vamos ao parágrafo 13. Veja mais um motivo para você se esforçar para ser servo ministerial. A maioria dos requisitos já são coisas que todo cristão deve fazer. Por exemplo, todo cristão deve fortalecer sua amizade com Jeová, estar disposto a servir outros com alegria e dar um bom exemplo na sua conduta. Então, provavelmente você já tem quase todas as qualidades necessárias para ser servo ministerial. Mas que requisitos específicos existem para o irmão que quer esse privilégio? O que podemos dizer sobre a maioria dos requisitos para um servo ministerial? Irmã Tatiana? Então, a maioria dos requisitos já são coisas que todo cristão faz, né? Deve fazer. Fortalecer a sua amizade com Jeová, estar disposto a servir outros com alegria
e dar um bom exemplo na sua conduta. Então, talvez o irmão que está qualificando, né, para ser servo ministerial, talvez ele já tenha, então, essas qualidades, já cumpre, então, esses requisitos. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Mas existem alguns requisitos específicos, né, para alguém servir como servo ministerial. Vamos ver esses requisitos, então? O que fazer para ser servo ministerial? Vamos estudar alguns dos requisitos que a Bíblia descreve em 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 10 e depois o 12. Os servos ministeriais precisam ser sérios. Essa expressão também pode ser traduzida merecer o respeito de outros, ser responsável ou agir de um modo que as pessoas respeitem. Isso não significa que você não pode ser engraçado ou se divertir. A ideia é que você precisa levar a sério as suas responsabilidades. Se você tiver a reputação de ser esforçado e de confiança, você vai conquistar o respeito de todos na congregação. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3, capítulo 1 Timóteo 3, do 8 ao 10 e o 12. Irmão Gabriel. Os servos ministeriais devem igualmente ser sérios e homem de uma só palavra. Não devem beber muito vinho, nem ser ávidos de ganho desonesto. Devem se apegar ao segredo sagrado da fé com a consciência limpa. Também que esses sejam primeiro examinados quanto à aptidão, depois sirvam como ministros se estiverem livres de acusação. Que os servos ministeriais sejam maridos de uma só esposa e presidam bem aos seus filhos e à sua própria família. Obrigado, irmão Gabriel. O que significa ser sério? Vamos ouvir a irmã Aparecida. A expressão pode ser traduzida por merecer o respeito pelos outros. Ser responsável ou agir de um modo que as pessoas respeitem. Isso mostra que a pessoa deve levar a sério suas responsabilidades. E isso fará que outros confiem em você. Obrigado, irmã Aparecida. Irmão Geraldo? E além disso, né, como diz aqui Eclesiastes 3:4, há tempo para chorar, há tempo para rir, para lamentar e para dançar. Então isso não significa que o varão, né, não possa ser uma pessoa engraçada, uma pessoa divertida, né? Mas ele deve gozar do respeito da congregação e cumprir com as suas obrigações dentro do salão do reino. Isso mesmo. Existe momento, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 15. Ser homem de uma só palavra significa que você é sincero, confiável e sempre fala a verdade. Você mantém a sua palavra e não engana outros. Não ser ávido de ganho desonesto significa que você é honesto no seu trabalho, nos tratos comerciais e no modo como lida com o dinheiro. Você não se aproveita dos amigos na congregação para ganhar dinheiro às custas deles. O que significa ser homem de uma só palavra e não ser ávido de ganho desonesto? Irmã Amanda? Como diz aqui em Provérbios 3:32, Jeová lhe detesta a pessoa falsa, né? Mas tem amizade com os íntegros. Então, ser homem de uma só palavra significa ele ser sincero, confiável, a sempre falar a verdade. E manter também a palavra, uma vez que é falado, né? Cumprir ela e também não enganar a outros. Isso mesmo, obrigado. E não ser ávido de ganho desonesto. Irmã Ana Rosa? Significa que ele tem que ser honesto no trabalho, nos tratos comerciais e também no modo como ele lida com o dinheiro, né? Que também não se aproveita dos amigos, na congregação, para ganhar dinheiro às custas deles. Isso mesmo. Esses são algumas dos requisitos, né? Então, mas vamos ver mais, tem mais. Vamos ao parágrafo 16.
Não devem beber muito vinho significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais. Ter consciência limpa significa que você vive de acordo com o que Jeová diz que é certo. Mesmo não sendo perfeito, você tem uma boa amizade com Jeová e se sente em paz. A parte A, o que significa o requisito não devem beber muito vinho? Irmã Edna? Então, não beber muito vinho significa não exagerar nas bebidas alcoólicas e não ser conhecido por beber demais. Ou demais que se fala, às vezes um copo é o suficiente para determinada pessoa, sendo que outra, muitas vezes 2 copos é o suficiente. Então, beber o que seja suficiente, não exageradamente. Isso. Irmão Gustavo? E sobre o modo que a pessoa é conhecida, será que sou conhecido como alguém beberrão? Se sim, a pessoa não está qualificada para ser servo ministerial, ancião. Então aqui envolve o modo que a pessoa encara, o ponto de vista que ela tem sobre o assunto. Não quer dizer que é errado beber bebida alcoólica, não. O ponto é que não deve ser exagerado. A pessoa precisa ter essa consciência, não deve fazer beber exageradamente e não pode ter a fama de ser alguém beberrão, senão a pessoa não tem qualificação. Isso. O que diz aqui, né? Não deve ser conhecido por beber demais, né? Talvez a pessoa ache que ela não bebe demais, né? Mas, na opinião dos outros, ela é conhecida como alguém que bebe demais, né? Então, o que significa ter a consciência limpa, parte B? A irmã, não sei se é o nome da irmã. Então, a pessoa que ela tem o desejo, né, de se tornar servo ministerial, ela precisa viver de acordo com aquilo que Jeová diz que é certo, né? Então, ela precisa, mesmo não sendo perfeita, viver de acordo com aquilo que Jeová ele fala para ela, né, na sua palavra Bíblia, ter uma boa amizade com ele e se sentir em paz. Isso mesmo. Então, mais um requisito aí, né? Vamos ao 17. Examinados quanto à aptidão significa que você já mostrou que cuida bem das suas designações e que os anciãos podem confiar em você. Então, quando os anciãos pedirem para você cuidar de alguma tarefa, siga cuidadosamente as instruções deles e as orientações da organização. Procure entender tudo o que está envolvido na sua tarefa e qual é o prazo para concluí-la. Se você cuidar bem das designações que receber, todos na congregação vão perceber que você é responsável e vão ver o seu progresso. Anciãos, não deixem de treinar os irmãos que já são batizados, mesmo os que ainda são bem jovenzinhos. Existem jovens assim na sua congregação? Eles costumam fazer estudo pessoal? Eles se preparam bem para as reuniões e comentam nelas? Eles participam regularmente na pregação? Então, dê a eles designações que eles tenham condições de cuidar, apesar da pouca idade. Assim, esses jovens vão ser examinados quanto à aptidão e poderão ser designados servos ministeriais, mesmo que ainda estejam no final da adolescência. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo 3,10. 1 Timóteo 3,10, vamos pedir para a irmã Érica ler para nós. Também que esses sejam primeiro examinados quanto à aptidão, depois sirvam como ministros, se estiverem livres de acusação. Obrigado, irmã Érica. O que significa ser examinado quanto à aptidão? E aqui nós temos também uma imagem que pode ajudar em seu comentário, né? Irmã Ana Cristina? Então, significa que o candidato já mostrou, né, que cuida bem das designações e que os anciãos podem confiar nele. E quando os anciãos pedirem para cuidar de alguma tarefa, seguir cuidadosamente as instruções e as orientações da organização. Isso, muito bem. Irmã Joelma? E, então, ser um servo ministerial é um projeto que pode começar muito antes dele ter a idade necessária para isso, né, que a gente está vendo nessa foto.
O jovem está mostrando que ele está treinado, tem aptidão para fazer o que um servo ministerial faz, porque já de jovem ele está cumprindo com a sua designação. Então, com respeito a isso, o jovem não precisa esperar, não, quando chegar perto dos 16, 17, eu vou começar a me comportar como um servo ministerial. Não, ele pode fazer isso, pode fazer seu estudo pessoal, pode ser um exemplo na preparação de reuniões e comentários, e também ter uma boa participação na pregação, o quanto antes, e quanto isso realmente for algo, desejo do seu coração. Isso mesmo. Lembra que há pouco atrás, no estudo, nós falamos sobre algumas qualidades, nós consideramos, né, importantes os servos ministeriais serem humildes e serem amorosos, né? Humildade e amor. Aqui o parágrafo fala que quando os anciãos pedirem para você cuidar de uma tarefa, siga cuidadosamente as instruções deles e as orientações da organização. Como aqui um jovem ou um servo ministerial mostra humildade e amor? Irmão Adriano? E é interessante pensar nisso, né? Porque os anciãos, eles têm essa responsabilidade dada por Jeová de treinar outros. E como a gente já viu, o treinamento é desde bem jovem. Então, se por acaso o jovem ele recebe uma designação de um ancião, ele deve pensar justamente nisso, que ele está tendo a oportunidade de ser treinado. E aí ele vai poder, cumprindo zelosamente aquilo que foi lhe confiado, mostrar que ele ama a Jeová, ama os irmãos. Ele também não fica escolhendo o que fazer, ele aceita de bom grado tudo que for pedido, desde que esteja ao seu alcance, é claro, mostrando assim humildade. E a experiência mostra-se muito eficaz nisso. Hoje, irmãos que são utilizados já há muito tempo na organização de Jeová, que estão na dianteira, começaram bem jovenzinhos, realizando algumas tarefas que talvez outros não dessem tanto valor, mas isso os capacitou para maiores designações. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao parágrafo 18? Livre de acusação significa que ninguém tem motivo válido para acusar você de fazer coisas erradas. É verdade que, talvez, pessoas façam acusações falsas contra você. Isso aconteceu até com Jesus, e ele disse que seus seguidores também passariam por isso. Mas se você tiver uma conduta pura, assim como Jesus, você vai ter uma boa reputação entre os irmãos. O que significa livres de acusação? Irmã Rosângela? Significa que ninguém tem motivo válido para acusar você de fazer coisas erradas. E Jesus deixou um bom exemplo. Ele passou por isso, né? Se a gente seguir a conduta dele, não tem por que a gente vai ser acusado muitas vezes, mas vamos passar limpos, né, pelos irmãos. Isso. Aqui não se refere a acusações falsas, né? Que muitas vezes a mídia ou pessoas do mundo acusam, né? Mas ter o respeito da congregação, dos anciãos, dos irmãos, né? Muito bem. Obrigado, irmã Rosângela. Vamos ao parágrafo 19. Maridos de uma só esposa. Quando Jeová realizou o primeiro casamento, ele disse que essa seria uma união entre um homem e uma mulher, e é isso que todo cristão deve obedecer. Um cristão nunca deve cometer imoralidade sexual. Além disso, se você for casado, deve ser leal à sua esposa e jamais mostrar interesse romântico por outra mulher. O que significa maridos de uma só esposa? A irmã Valesca, na sala B. Quando Jeová criou o primeiro casal humano, né, ele estabeleceu um padrão a ser seguido. E todo cristão que quer agradar a Jeová deve seguir esse padrão.
E se um irmão deseja se tornar um servo ministerial, esse também é um requisito a ser levado em consideração. Se ele for casado, deve lealdade apenas à sua esposa, e não se apaixonar por outra mulher, nem criar interesses românticos aleatórios por outras mulheres também por aí em volta. Isso mesmo. A maneira como ele trata a esposa revela muito sobre ele, né? Vamos ao parágrafo 20. Presidam bem aos seus filhos e à sua própria família. Se você for chefe de família, você precisa cumprir bem com suas responsabilidades. Faça regularmente a adoração em família. Participe na pregação com sua esposa e seus filhos sempre que puder. Ajude seus filhos a desenvolver uma amizade forte com Jeová. Um homem que cuida bem da sua família mostra que é capaz de cuidar da congregação. Como um homem preside bem a sua própria família? Irmã Evanúzia? Então, se ele for chefe de família, ele precisa cumprir com as responsabilidades que recaem sobre ele, né? Especialmente as responsabilidades espirituais. Precisa, por exemplo, fazer adoração em família regularmente, né? Precisa participar com a família na pregação, ajudar os filhos a desenvolver uma amizade forte com Jeová, cuidar da esposa, né? E se ele consegue cuidar assim da família, ele vai estar mostrando que ele com certeza cuidará também da congregação. Isso, vai cuidar muito bem, né? Isso mesmo. Obrigado, irmã Evanúzia. Vamos ao parágrafo 21. Se você ainda não é servo ministerial, por favor, considere este estudo com atenção e ore sobre isso. Ao estudar os requisitos da Bíblia para os servos ministeriais, se esforce para atingi-los. Medite no quanto você ama Jeová e também os irmãos da sua congregação. Isso vai aumentar sua vontade de servi-los. Quando for servo ministerial, você vai sentir a alegria incrível que vem de servir os irmãos e as irmãs na congregação. Pode ter certeza que Jeová vai abençoar os seus esforços para se tornar servo ministerial. Obrigado, irmão Peterson, pela leitura. Agradecemos muito em nome da congregação. O que você pode fazer se ainda não é um servo ministerial? Irmão José Carlos? Eu achei interessante aqui o que os irmãos pedem para os servos. Por favor. Interessante, né? Bem amoroso isso. É considerar esse estudo, que é realmente um estudo que envolve a fundo tudo que um servo, possível servo se transformar, com atenção e orar sobre isso. Conversar com Jeová mesmo sobre as intenções que ele tem. Isso, com certeza vai ser de muita ajuda, né? Obrigado, irmão José Carlos. Agora nós temos aqui 3 perguntas. O que estes textos nos ensinam? Mateus 20 e 28. Irmão Enzo? Mateus 20 e 28 nos mostra o exemplo que, mesmo Jesus sendo perfeito, ele veio não para ser servido, mas para servir. Então, os que querem se tornar servos ministeriais devem fazer o mesmo, principalmente por ajudar aqueles que mais precisam, seja tanto no fator espiritual como no prático. Isso. Marcos 6, 31 ao 34. Mateus? Os servos devem ter compaixão com os irmãos e colocar os interesses dos irmãos acima dos seus próprios. Muito bom, Mateus, isso mesmo. 1 Timóteo 3, 8 a 10 e 12. Mas Giovana? Nesse texto aqui, Paulo deu as orientações certinhas de como alguém que quer alcançar privilégios, que quer ajudar a congregação, como essa pessoa deve se portar. Todos os requisitos estão aqui nesse texto. Isso mesmo. Ao chegar ao final desse estudo, temos certeza que, se o irmão tinha alguma dúvida sobre esse privilégio, eu acho que já sanou boa parte deles, né? Servir como servo ministerial é um grande privilégio. Servo ministerial
significa trabalhar, né? Trabalhar em prol dos irmãos, em prol da congregação. Esse é o objetivo de um servo ministerial. Se você ainda não serve como servo ministerial, pense nisso, né? Como Jesus falou, há mais felicidade em dar do que em receber, né? Então você vai sentir muita alegria em ajudar os irmãos. Talvez, conforme nós vimos, existem várias situações que podem levar o irmão a pensar que talvez não precise servir como servo ministerial ou não deseja. Mas acate a sugestão dessa revista, considere novamente esse estudo, faça dele um estudo pessoal, se apegue em especial ao parágrafo 12 lá, que deu uma sugestão interessante, né? Estude aqueles versículos da Bíblia, ore a respeito dele e tome uma decisão. A congregação, todas as congregações, independente de quantos servos ministeriais têm, ela sempre precisa de mais, né? Porque o objetivo é ajudar os irmãos. Então, não pense, a nossa congregação tem muitos irmãos que já servem na dianteira, não. Gostaríamos que todos servissem na dianteira, né? Aí sim, aí seria muito bom, né? Seriam irmãos fortes espiritualmente, irmãos que estariam ajudando uns aos outros, e quando um fraquejasse, outro poderia ajudar. Então pense, é uma maneira de você ajudar mais, fazer mais pela congregação, fazer mais pelos irmãos e sentir a alegria de dar. Temos certeza que você vai ser muito feliz com esse privilégio. E depois do privilégio de servos ministeriais, vem outros privilégios também, né? Como servir como ancião, que nós vamos considerar na próxima semana e queremos convidar você a estar presente aqui também, para ver os requisitos e como se qualificar para servir como ancião na congregação também, tá bom? Irmãos, muito obrigado pelos seus bons comentários, pela boa participação, ficamos muito felizes em considerar juntos essa matéria. E assim nós chegamos ao final desse estudo. E para encerrar ele de forma alegre, nós iremos entoar um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 17, baseado em Lucas 5,13. Eu quero. E após o cântico, convidamos nosso irmão Luiz Guedes para nos representar aqui em oração.